Meus amigos, antes de prosseguir com esse vídeo, a notícia não é boa. Cara, a gente já trouxe nas nossas redes agora. O Vene Casagrande logo cedo trouxe que o Pedro foi flagrado fazendo exame de imagem e tudo mais, entrando no local, uma clínica para fazer exame, né? Por sentir um desconforto muscular treinando ontem. E a notícia não é boa. Há 10 dias da final, cara. 10 dias da final. O Flamengo soltou, tá? Uma nota sobre a situação clínica do Pedro, que o atacante sentiu dores musculares durante o treinamento desta última terça-feira, 18, e precisou deixar a atividade. E nesta quarta realizou exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. Cara, o Pedro é uma atrás da outra. Que loucura, cara. Um momento tão decisivo. O jogador já iniciou tratamento com o departamento médico do clube e há 10 dias da final, meus amigos. É muito difícil. Muito difícil. Também, nesta manhã, Pedro passou por uma radiografia de controle no antebraço direito que apontou sinais de consolidação da fratura da una. Mas agora a fratura é o de menos, a consolidação e tudo mais, por mais que ele esteja melhorando da fratura no antebraço, isso é o de menos agora, meus amigos. Infelizmente, isso aí é o de menos. A questão é 10 dias para recuperar um problema muscular que o Flamengo não divulgou se é 1, 2, 3 o grau. E, de qualquer forma, você tem a expectativa de 15 dias para recuperar, 10 a 15 dias para recuperar uma lesão mais leve, e aí começar a fazer a fisioterapia e o treinamento. Muito difícil a situação do Pedro. O Flamengo vai, infelizmente, depender das outras opções, e aí é aquilo que eu falo, né, cara? Esse é o momento do Bruno Henrique chamar para ele. O Xerec lá, o Juninho, o Flamengo vai precisar desses caras, pô. São eles que vão ter que aproveitar a oportunidade. O Bruno Henrique não tá tão motivado com tudo que aconteceu. Nosso rei da América, decisivo, ele, a Arrascaeta, é com eles, cara. É com eles. Infelizmente, a situação do Pedro muito difícil. Eu, sinceramente, não quero entregar meus pontos, não. Pedir a Deus que dê tempo, mas é muito difícil. E a gente vai depender desses jogadores aí, que a gente sabe que também são decisivos. O Juninho só fez gols decisivos, né, esse ano. Carioca, final do Carioca, o gol decisivo que ajudou o Flamengo a classificar na fase de grupos da Libertadores, o gol lá contra o Tátira foi dele. É importante esse gol, porque foi esse gol que fez a diferença na classificação, né? O gol agora da virada contra o Sport, que o Flamengo assumiu a liderança. Ele faz gols importantes. Tá tudo se desenhando para ele. E tudo se desenhando para o Bruno Henrique também, que é o nosso outro jogador decisivo e que está crescendo na hora certa e que agora vai estar com a cabeça boa. Tirou um peso muito grande de cima dele. A gente fica preocupado demais, óbvio, porque é o nosso principal atacante. E tem o Arrascaeta, que está numa fase mágica, fez gol de bicicleta ontem. O Arrascaeta está bem demais, está monstruoso. Seu melhor ano, né? No seu prime, isso vai fazer diferença. Eu não tenho dúvida que isso vai fazer diferença. São esses aí. Mas aí a gente realmente chega enfraquecido, né, senhor Pedro? É por isso que eu falo, não tem soberba, não tem nada do lado de cá. Pelo contrário, a gente está muito preocupado com a perda do Pedro, né? E, óbvio, a gente tem alguns jogadores crescendo, como o Bruno Henrique, o Juninho, o Arrascaeta numa fase fantástica, mas é uma perda e tanto essa do Pedro. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento, cara, da Mais Cabelo. Olha só, a gente está aí com a promoção de Black Friday nesse mês de novembro, até 60% para você fazer o seu tratamento. Apontou, ganhou. Apontou o QR Code, ganhou. Você pode estar melhorando aí, cara, resolvendo todos os problemas que você tem com o meu cabelo. Aumentou muito, tá muito mais cheio, tá muito melhor. Eu emagreci também com a Mais Cabelo. A Mais Cabelo cuida do seu cabelo e do seu visual, da sua saúde, emagrecimento. Então procure o programa Mais Slim na Mais Cabelo. Muita saúde para você.
e melhora demais o seu visual. Então, entre em contato com eles aí, tem o QR Code aí, tem também a gente coloca no comentário fixado após a live o link para você aproveitar. Apontou, ganhou o seu desconto aí. Eu já vou trazer logo de cara as informações desse jogão, Flamengo e Fluminense, Maracanã. Cara, Fluminense no começo estava dificultando a venda para os torcedores do Flamengo. Aí houve muita reclamação e os torcedores do Flamengo esgotaram bem, cara, bem antes do previsto aí os ingressos, né? Do lado do setor norte, setores mistos, a informação que eu tenho, cara, a torcida do Flamengo comprando bem mais aí, né? Então a gente deve ter aí a casa cheia, principalmente pelo lado rubro-negro, e a gente vai ver aí, então, o Maracanã aí pulsando hoje, né, lá ele. Mas, cara, jogo importantíssimo, tá? Uma verdadeira final entre Flamengo e Fluminense. Começa falando do Mengão em campo hoje, às 21h30 no Maracanã, tá? 34ª rodada, agora sim, agora Flamengo jogando a 34ª rodada mesmo, depois tem mais 4 só. Premier transmitindo o jogo, tá? Provável escalação aí do Fluminense, Flu-Fla, na verdade, né? O manda do Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Costa, Serna, Canóbio e Everaldo, tá? Esse é o time, provável time do técnico Zubeldia, Luiz Zubeldia. Os desfalques deles, Matheus Alexandre suspenso e Zé Lucas convocado para o Sub-17. A provável escalação do Flamengo, Rossi, Emerson Royal ou Varela, que está voltando aí daqui do jogo dos Estados Unidos, tomaram um vareio. Varela estava no time do Uruguai, com a seleção do Uruguai, tomou um vareio aqui, rapaz. 5-1 para a seleção dos Estados Unidos, mas com direito a um gol de bicicleta, um golaço de bicicleta do Arrascaeta. Impressionante, né? Então, Rossi, Royal ou Varela, essa é a grande dúvida aí, né, no setor defensivo. João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Léo Ortiz ainda não deve estar recuperado para o jogo de hoje, tá? Eric Pulgar, Jorginho ou De La Cruz, tá? Isso aí, segundo o GE, Eric Pulgar, Jorginho ou De La Cruz. Eu acredito que o Jorginho não comece jogando. Saul, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Há a possibilidade também do Cebolinha estar nesse time, tá, gente? Há a possibilidade também do Cebolinha estar nesse time, tá? Esse aí é o provável time do técnico Felipe Luiz. Desfalques. Pedro se recuperando ainda de lesão no braço. Léo Ortiz, recuperação de lesão ainda. Alexandre e Danilo voltando da seleção brasileira. Chegam às 18h30 no Rio de Janeiro, então é muito difícil que estejam à disposição do técnico Felipe Luiz, tá? Difícil, não impossível, tá? Chegam hoje às 18h30. Arbitragem, David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, né? Um árbitro aí mais, acredito eu, mais imparcial. Assistentes, Rodrigo Figueiredo, Henrique Corrêa, do Rio de Janeiro, Douglas Pagung, do Espírito Santo também. O VAR é aquele que dificilmente chama para decisões, para algo que ajude o Flamengo. Dificilmente tem alguma revisão de VAR que seja interessante ao Flamengo, né? O Wagner Hillway. Wagner Hillway no VAR, dificilmente o Flamengo tem algum lance aí revisado pelo VAR. É impressionante, cara. Isso positivamente, né? Quando é negativamente, ele chama o tempo todo, né? É impressionante. Wagner Hillway, então, no VAR, a gente já sabe que é promessa de muita emoção, tá? Cara, o pessoal falando que Cebolinha é bom, sempre entra bem. Ele entra bem aí, cara? Tu acha? Lá ele. Mas lá no Uruguai o Arrascaeta tá longe de ser unanimidade, viu? Muito pelo contrário, sim. A entrevista do jornalista de lá fala isso, que ele precisa de mais liderança, ter um perfil, mudar esse perfil e tudo mais. Papá, o Davi Gomes mandando aqui que o presidente do Fluminense está atrapalhando o Mário. Ele é muito criticado, inclusive, o presidente do Fluzinho é um moleque, tá fazendo palhaçada para atrapalhar a torcida do Flamengo para não conseguir ingresso, né? Eles são rivais. Não, eles são rivais. Cara, até o torcedor do Fluminense, até o pessoal lá, que eu sou muito amigo, o Vilela, Viajante Tricolor, o Dezão lá do Sentimento Tricolor, os caras reclamam demais do Mário, né? Demais do Mário. Isso não é o problema do Fluminense, do torcedor do Fluminense, etc e tal. Isso é o problema do cara. O cara, meu irmão, pô, obrigado aí, galera. Live sensacional, Léo Negrito. O Arrascaeta chega hoje que horas? A expectativa, tá? Do Arrascaeta chegar é à tarde, né? O voo que saía dos Estados Unidos era logo cedo aqui de manhã, né? Então tá chegando hoje no decorrer do dia, tá? Então, eu sinceramente, o Arrascaeta jogou 67 minutos, ele saiu aos 66,30 do segundo tempo, né? Então o Arrascaeta jogou 66 para 67 minutos e tá pronto aí
para atuar, porque ele não atuou o primeiro jogo, então ele não está cansado, né? Mas ele tem um problema quando ele joga em menos de 24 horas depois, ele não tem como jogar. Ele precisa. O Arrascaeta é um jogador que tem todo um cuidado, e a temporada inteira passou por um cuidado de controle de carga. Tá? O Pedro volta sábado, provavelmente, relacionado. Começar jogando, eu não digo, mas relacionado sim. Tá? Então, eu acho que o Flamengo está conseguindo recuperar bem os seus jogadores. Isso é muito importante. Deixa eu só compartilhar aqui a nossa live, para a galera chegar mais forte aí, chegar mais firme, né? Lá ele. Então, a parada é a seguinte, meus amigos. Eu acho que essa participação do Arrascaeta hoje, eu acho que dificilmente, como eu falei aí, o provável time, dificilmente ele entre jogando. Eu acho que como ele não atuou os 90 minutos, e tem a questão do cansaço de viagem também, como ele não atuou os 90 minutos lá, jogou 67, eu acho que sobram aí uns 30 minutos para ele jogar pelo Flamengo, tá? Uns 30 minutos aí para ele jogar pelo Flamengo. Eu acho que isso aí ele tem condição aí. Que horas eles chegam, Papa? Eu não tenho o número do voo, tá? Mas eu sei que o Danilo deve chegar às 6h30 da tarde, Danilo e Alexandro, e o voo do Arrascaeta deve chegar por volta de 4, 5 horas da tarde, tá? Então, vai depender do voo, da escala que teve, da conexão e tudo mais. Mas é aquela coisa, tem que ver, não deve chegar tão cansado assim, mas porque jogou 67 minutos, e eu estava com um amigo no jogo, e o que a gente tem de informação é que o Arrascaeta estava. Vocês viram também, muita gente viu o jogo, ele não estava assim tão, né, correndo tanto e tal, estava controlando. Participou bem, teve bolas interessantes ali, fez um gol de bicicleta, mas eu acho que o Arrascaeta vai estar bem para esse jogo de hoje. Eu acho. Mas não para começar jogando, né, gente? Porque, queira ou não, ele jogou em menos de 24 horas e estava ali com 67 minutos, então eu acho que o Arrascaeta pode jogar sim, tá? Mas não começar jogando, tá certo? Carrascal entrou também, mas tem menos minutagem aí nesse. Mais importante esse último jogo, tá? Mas não entrou no primeiro jogo e tal. Por exemplo, Varela começou a titular o outro jogo, então Varela tem condição. O Vinha já não seria titular, ok. O Carrascal entrou no jogo, mas não teve a mesma minutagem, entrou lá ele. A mesma minutagem do Arrascaeta não teve. Então a gente sabe que a questão toda é minutagem, tá? O Arrascaeta tem um controle sempre, papa detalhe, o pouco que ele joga, ele já vai ajudar muito, o Flamengo sem abusar muito do atleta. Adriano, exatamente isso. O pouco que o Arrascaeta jogar, Papa, você é o rei, o rei, o Palmeiras o vassalo. O Fernando Insta Verde brincou aí, que eu sou o The King, que eu tô fazendo o Flamengo ser campeão, na narrativa. E, cara, aconteceu de novo aí, cara, eu vou continuar falando aqui com vocês sobre preparativos para o jogo, mas é importante a gente trazer essas informações, porque, de novo, o PVC está chorando. O jornalista lá que fala mais a favor do Palmeiras do que contra, né? A gente entende. Eu já falei para ele assumir que ele é palmeirense e acabou, não tem problema nenhum. Ele assumir, ele até assume, mas ele se tornou muito clubista de um tempo para cá e ele não aceita isso, né, cara? E, cara, é impressionante. Ele vestiu mesmo esse personagem e ele agora, a última que ele falou, é atacar a campanha do No Grito Não, que os canais de Flamengo fizeram, aquela campanha No Grito Não. Teve torcedor do Flamengo na época que não gostou, porque poderia virar um meme e tal, né? E, vocês se lembram? A mídia verde está revoltada, né? Adilson Viana, convidar todos a participar da live, canal Placar aberto às 18 horas, sempre na Placar. Sensacional, Adilson, sensacional. A mídia verde não se cansa de encher o saco. Então, o PVC dessa vez reclamou que aqueles que gritaram mais alto estão liderando e estão mais perto de serem campeões. E que a campanha no Grito Não acabou funcionando. E que funcionou tanto que ganharam no Grito. E ele está seguindo o mesmo discurso, tá? A mesma narrativa dos canais de Palmeiras. Tá? Só que, infelizmente, para eles, né, isso não está dando tanta repercussão. A gente vem até aqui para achar engraçado, para zoar. Acho engraçado. Os caras não conseguiram combater a campanha no Grito Não e agora estão tentando diminuir, dizer que eles estão ganhando no Grito. Ok, então a gente está ganhando no Grito. Tá bom. Não foi no futebol, não, né? E aí eles começam a reclamar. Olha, eles choraram tanto, a narrativa deles era tão boa, né?
tão bem planejada que não marcaram pênalti. Eles estão chorando, cara, que não marcaram pênaltis para o Palmeiras, cara. O Palmeiras que recebeu 16 pontos no campeonato, não estaria nem no G4, meus amigos. 16 pontos de erros de arbitragem. E o cara está chorando que o Palmeiras está sendo atrapalhado, prejudicado por uma campanha no grito não dos influenciadores, jornalistas rubro-negros. Cara, a que ponto chegou o jornalismo brasileiro? O PVC está reclamando da campanha no grito não, meus amigos. Olha, o Flamengo então enfrenta o Fluminense hoje com 8 jogadores pendurados: Alan, Danilo, Everton Araújo, Jorginho, Léo Pereira, Luiz Araújo, Pulgar e Saul, tá? Qualquer novo cartão tira o atleta do próximo jogo contra o Bragantino no sábado. Jogo que é importante o Flamengo ter todo mundo à disposição. Esse jogo o Flamengo precisa demais vencer o Bragantino, né? Demais. Precisa muito do Arrascaeta, o homem da bicicleta, o homem que está arrebentando, monstruoso, né? E a gente está aí nessa expectativa hoje do Arrascaeta poder ter minutos contra o Fluminense, né? A possível vinda do Tati Castellanos, o que eu ouvi é que o Flamengo realmente vai forte nessa contratação do Tati, né, para janeiro. O Flamengo vai tentar a contratação do Tati, que esse é o nome para o ataque do Flamengo que eles vão tentar contratar. Tá? O problema é que os caras querem aí cerca de 18 milhões de euros, tá, para liberar o Tati Castellanos. Mas é um nome aí confirmado que há interesse do Flamengo nessa contratação aí do Tati Castellanos.